Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como exportar do Capture One. Vou mostrar como configurar as ferramentas ou a janela de exportação do Capture One. O Capture One tem várias opções de configuração na janela de exportação, na verdade tem várias ferramentas de exportação e eu vou mostrar então as principais delas e como a gente consegue configurar para exportar uma foto para qualquer saída. Então você decidindo como você quer exportar uma foto, você vai configurar essas ferramentas para ter um melhor resultado nessa exportação. Então vamos lá para o Capture One para a gente ver como configurar as ferramentas e a janela de exportação. Então eu já estou aqui no Capture One e eu tenho uma coleção com 3 fotos, são essas fotos que eu vou usar para exportar. E o primeiro ponto que a gente precisa observar quando a gente fala de exportação é que a gente pode exportar uma foto diretamente da interface do programa ou então acessar a janela de exportação. Se você quiser exportar uma foto direto da interface do Capture One, você precisa ter a guia de ferramenta de exportação visível. Para isso eu vou clicar nesses 3 pontinhos ao lado das guias de ferramenta e vou adicionar uma guia de ferramenta, nesse caso, a guia de ferramenta de exportação, exportar. E veja que aqui a gente muda um pouquinho o layout, porque eu não tenho espaço para ver todas as guias de exportação, mas é só clicar nessa setinha dupla e a gente vê aqui as que não estão visíveis. Se eu quiser aumentar o painel lateral, é só posicionar o mouse na linha que separa o painel lateral e a área de visualização e arrastar, e a gente então tem todas as guias de ferramentas aqui. E veja que na guia de ferramenta exportar ou de exportação, eu tenho uma série de ferramentas disponíveis para configurar no momento da exportação. Então todas essas ferramentas podem ser configuradas e o mais interessante, a interface do Capture One, ela é toda personalizável. Então eu posso incluir ferramentas nessa guia de ferramentas ou excluir ferramentas que eu não use. Então se eu quiser incluir mais alguma ferramenta aqui, é só clicar com o botão direito em qualquer área vazia e escolher adicionar ferramenta, escolher qualquer uma das ferramentas dessa lista. Ou eventualmente, se houver alguma ferramenta de exportação que eu não utilize, basta clicar nesses 3 pontinhos à direita da ferramenta, veja. Então aqui exportar marca d'água, vamos dizer que eu não use marca d'água nas minhas fotos, portanto essa ferramenta não seria útil aqui. Basta clicar nesses 3 pontinhos, remover ferramenta e a ferramenta de exportar marca d'água vai ser removida. E é bom lembrar que qualquer uma dessas ferramentas podem ser movidas para qualquer lugar, então eu posso trazer essa ferramenta, por exemplo, para cima da área de visualização, se for o caso, e devolver ela para a guia de ferramentas. Lembrando que qualquer alteração que a gente faça aqui em termos de layout, em termos de personalização da área de trabalho, ela precisa ser salva para que a gente possa ter acesso a ela mais adiante. Então, se você quiser salvar uma área de trabalho dessa maneira, você tem que vir aqui no menu Janela, Espaço de Trabalho, Salvar Espaço de Trabalho, e aí você dá um nome para esse espaço de trabalho. Eu não vou fazer isso, mas você poderia salvar essa área de trabalho, esse espaço de trabalho personalizado da maneira que for mais interessante aí para o seu trabalho. Então, visto isso, que a gente pode exportar uma foto diretamente da interface do programa, a gente vai agora acessar a janela de exportação. E para isso, tem várias maneiras de fazer, mas a gente tem esse botão aqui em cima, exportar, na barra de ferramentas, e se a gente clicar aqui no botão exportar, a janela de exportação vai ser aberta. Então veja, a janela de exportação se abriu com apenas uma foto, porque eu só tinha daquelas 3 uma única foto selecionada. Eu vou fechar essa janela de exportação e existe outra maneira de abrir a janela de exportação, e agora eu vou selecionar as 3 fotos utilizando o atalho Command A ou Ctrl A, e agora eu tenho as 3 fotos selecionadas, portanto essas 3 fotos irão para a janela de exportação para serem exportadas, e isso é importante falar. Quando a gente quer exportar várias fotos, a gente precisa selecionar essas fotos na interface do programa, porque quando a janela de exportação abrir, aquelas fotos que foram enviadas para a janela de exportação serão exportadas. Veja só,
3 fotos selecionadas, eu vou utilizar o atalho Command Shift D ou Ctrl Shift D se você tiver no Windows. Command Shift D abre a janela de exportação e agora eu tenho 3 fotos a serem exportadas e eu tenho essa informação aqui embaixo à direita. As 3 fotos serão exportadas. A janela de exportação, ela tem à esquerda as ferramentas e se a gente for comparar com a APA ou a guia de ferramentas de exportação, são exatamente as mesmas ferramentas. Veja, eu tenho as receitas, toques de receita cruzada, localização e assim por diante. A gente tem todas as ferramentas que tem na guia de ferramentas, na interface do programa, aqui na janela de exportação. Então, em termos de ferramentas, não há diferença. Mas existem diferenças e eu vou mostrar agora quais são. A primeira delas é que a janela de exportação ela não pode ser personalizada. Então, se eu clicar com o botão direito em qualquer área vazia aqui, eu não consigo acrescentar uma ferramenta e nem consigo remover nenhuma dessas ferramentas. Se eu clicar nos 3 pontinhos, eu não tenho como remover, eu não tenho opção de remover a ferramenta da janela de ferramenta. Assim como não consigo mudar a posição, veja, eu estou tentando clicar e arrastar a ferramenta e eu não consigo reposicionar as ferramentas. Mas, apesar dessas limitações, a janela de exportação tem outras vantagens. A gente tem essa visão em grade e a visão do visualizador, em que a gente tem a foto ativa grande na área de visualização e as miniaturas aqui à direita. E a gente tem aqui uma barra de ajuste de ampliação. E aqui a gente tem uma diferença importante. Porque se eu estiver com 100% de ampliação, eu consigo visualizar uma simulação de como a foto vai ficar depois de exportada, coisa que lá na interface do programa, usando a guia de exportação, eu não consigo fazer. Eu precisaria habilitar a opção de prova em tela. Então aqui eu estou constantemente vendo a foto sendo ajustada, configurada de acordo com aquilo que eu configurar nas ferramentas aqui na janela de exportação. E isso é uma grande vantagem. A gente consegue enxergar o resultado final da nossa exportação, enquanto que lá na interface do programa, isso só é possível se a opção de prova em tela estiver habilitada. Veja só. Eu vou abrir aqui a ferramenta de receita de exportação, sobre a qual já falo mas quando eu mudo as receitas, perceba que a ampliação da foto muda, indicando o tamanho real que a foto vai ter no momento da exportação. Além disso, se eu vier aqui em ajustes e habilitar a opção de nitidez de saída, também vou falar sobre isso daqui a pouco, e alterar os valores de nitidez, eu vejo claramente essa alteração acontecendo. Então, essa é a grande vantagem da janela de exportação sobre a guia de exportação lá na interface do Capture One. Eu consigo ver em tempo real o resultado da minha exportação e posso tomar as decisões aqui antes de exportar e antes de ter uma decepção lá com a foto exportada. Então é muito interessante utilizar essa janela de exportação para que a gente consiga simular o resultado real da nossa exportação. Então vamos ver aqui as principais ferramentas da janela de exportação e a primeira delas é a receita de exportação. A receita de exportação é basicamente um preset de exportação. Quer dizer, a gente define as configurações que a gente quer para uma determinada exportação, por exemplo, para exportação para a internet ou para exportação para revelação, e salva essas configurações na forma de uma receita. Então, a receita é basicamente um preset. A grande vantagem da gente utilizar receitas de exportação aqui no Capture One é que a gente pode exportar a mesma foto com mais de uma receita, ou seja, se você tem o hábito de exportar arquivos em resoluções diferentes, você não precisa exportar uma vez com uma resolução e depois exportar uma segunda vez com outra resolução. Você pode fazer isso ao mesmo tempo utilizando ou habilitando receitas diferentes. Veja só,
eu tenho aqui algumas receitas que o Capture One já me dá. Eu vou habilitar essas duas primeiras receitas e veja que quando a gente vem em formato e tamanho, a primeira receita, que é JPEG 2048 pixels, eu tenho exatamente isso, eu tenho um arquivo de 2048 pixels na borda longa. A segunda receita, quando eu clico aqui embaixo, eu vejo que muda. Eu tenho um JPEG com tamanho total. Então eu tenho exatamente isso, eu tenho um arquivo JPEG com o tamanho fixo de 100%, ou seja, não tenho interpolação nesse arquivo. E se eu quiser exportar essas duas receitas, basta habilitar as duas receitas aqui nessa caixinha à esquerda. E se eu clicar em exportar essas três imagens, o que eu vou ter é 3 fotos exportadas, cada uma delas com 2 resoluções diferentes. Veja só, eu vou clicar aqui em exportar 3 imagens, o programa me pede para escolher uma pasta de saída, ou seja, o lugar para onde eu vou exportar essas fotos. Eu não tinha feito isso antes, eu vou clicar em escolher, vou navegar aqui até a minha área de trabalho e eu vou exportar para a área de trabalho só para ficar fácil da gente achar. A exportação está acontecendo e a gente vai ver que a gente tem exatamente isso. Olha só, eu vou ter cada uma das fotos com resoluções diferentes. Vamos ver as resoluções dessas duas imagens. Uma delas tem 5.337 por 3.558, a outra tem 2.048 por 1.365. Então eu posso usar 2, 3, 4 receitas ou 4 presets de exportação diferentes e exportar a mesma foto imediatamente com essas 2, 3, 4 receitas ou presets diferentes. Isso é bastante útil porque agiliza bastante esse processo de exportação. Voltando aqui então para a interface do programa, mais uma vez vamos abrir a janela de exportação agora de uma outra forma. Eu vou clicar com o botão direito sobre uma dessas fotos, exportar, e aqui a primeira opção, exportar. Ele me pergunta se eu quero exportar todas as 3 fotos ou só essa que está ativa. Eu quero exportar todas as 3 fotos e a janela de exportação se abre, como a gente havia visto anteriormente. Então a gente já entendeu que as receitas de exportação são presets de exportação, que a gente cria de acordo com a nossa necessidade, ficam guardadinhas aqui e eventualmente a gente pode até modificar essas receitas. Mas o fato é que a gente tem esses presets sempre à mão e podem ser usados a qualquer momento. Essa é a nossa primeira ferramenta da janela de exportação. Eu vou fechar todas as ferramentas para a gente ganhar espaço e ver todas elas aqui. Perfeito. A primeira coisa que a gente precisa saber é como criar uma receita de exportação que tudo parte dela. Então eu vou abrir aqui a ferramenta de receita de exportação, vou aumentar um pouquinho o painel esquerdo para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, como eu falei, a gente já tem algumas receitas aqui disponíveis, eu vou desmarcar todas elas, mas a gente pode criar quantas receitas ou quantos presets a gente quiser. Para isso, a gente vai clicar nesses 3 pontinhos aqui à direita e adicionar receita, nova receita. Então agora eu vou criar uma nova receita, ou um novo preset de exportação. E eu vou colocar um nome para essa receita de acordo com aquilo que eu vou configurar em termos de ferramenta. E eu vou simular aqui uma receita, um preset de fotos que serão exportadas para serem vistas no monitor. Então eu quero exportar fotos com 1080 pixels no lado maior para serem vistas em monitor. Então eu vou renomear essa nova receita e vou colocar aqui JPEG 1080 pixels e vou colocar aqui fotos para serem vistas em tela. Então agora eu tenho uma nova receita e eu vou configurar todas as ferramentas de acordo com esse preset, com essa receita. A próxima ferramenta é muito importante, que é a ferramenta de localização, para onde a gente vai mandar essas fotos no momento da exportação. E o que a gente percebe é que eu já tenho aqui configurado como a pasta de saída, a pasta para onde as fotos serão exportadas, o desktop. Porque naquela exportação que eu acabei de fazer agora anteriormente, eu defini que as fotos iriam para o desktop.
Então, por padrão, todas as fotos exportadas nesse catálogo estão indo para o desktop e é claro que eu posso mudar isso. Eu posso clicar nessa pastinha aqui à direita e o Capture One vai me pedir para escolher uma nova pasta. Então, se eu quiser escolher qualquer pasta do meu sistema, qualquer diretório aqui, eu posso, sem problema nenhum, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar aqui no desktop. Eu prefiro que as minhas fotos exportadas vão para a área de trabalho, porque ali é mais fácil de encontrar, eu tenho acesso mais rápido a essas pastas. Mas eu poderia definir uma outra pasta padrão para as exportações. Ou então, se eu clicar nessa setinha dupla, eu consigo escolher uma pasta específica para essa receita que eu estou criando. Então eu posso criar uma pasta padrão para o catálogo, todas as fotos serão exportadas para aquele diretório, para aquela pasta, ou eu posso escolher uma pasta específica para receita, para o preset de exportação que eu estou criando naquele momento. Eu prefiro deixar uma pasta padrão para o catálogo, que normalmente é a área de trabalho, e criar subpastas na área de trabalho para a receita específica, que é exatamente a próxima opção. Então eu tenho aqui subpastas e eu poderia escrever aqui qualquer coisa, por exemplo, eu posso escrever teste e aqui embaixo, em amostra, eu tenho exatamente como vai ficar essa hierarquia de pasta da minha exportação. As fotos vão para o desktop, dentro do desktop eu vou ter uma pasta teste, e aqui dentro dessa pasta teste efetivamente estarão as fotos. Mas o mais bacana dessa opção de subpasta é que se eu clicar nesses 3 pontinhos, abre essa janela em que eu posso utilizar qualquer metadado como nome de subpasta. Então, por exemplo, eu poderia exportar essas fotos para uma subpasta chamada nome do documento, ou nome do arquivo original, ou nome da receita. Então, por exemplo, se eu quiser que essa subpasta me indique como essas fotos foram exportadas, basta eu utilizar esse metadado, que é o nome da receita, ou do preset de exportação que eu estou utilizando. Esses metadados são chamados pelo Capture One de tokens. Então, eu vou pegar esse token e arrastar lá para cima. Então, e vou digitar aqui um underline só para separar. Então eu tenho aqui como subpasta, como nome da subpasta, né? Teste, underline e o nome da receita de exportação que eu acabei de utilizar. Vou clicar em OK para a gente ver como isso vai ficar. Veja só, aqui na amostra eu tenho exatamente isso. As fotos vão para o desktop, para a área de trabalho. Dentro da área de trabalho eu vou ter uma pastinha chamada teste underline JPEG 1080 pixels tela, que é o nome da receita, que foi exatamente o token de metadados que eu acabei de utilizar aqui como subpasta. Então a gente consegue personalizar a forma como essas fotos serão exportadas, as pastas, e daqui a pouco a gente vai ver o nome do arquivo, de inúmeras formas, e isso pode facilitar muito em termos de organização. Logo embaixo, ele me pergunta o que fazer se ele encontrar nesse mesmo diretório, nessa mesma pasta, 2 arquivos iguais, ou seja, se eu exportar 2 vezes a mesma foto para o mesmo lugar. E aqui a gente pode adicionar um sufixo, sobrescrever ou pular, não fazer nada, né? Adicionar um sufixo significa colocar um número específico para cada foto. Então eu vou ter o nome do arquivo e um número 1, número 2, número 3 para cada uma das fotos repetidas que eu tiver naquela pasta. Sobrescrever, se eu escolher, significa que a próxima exportação vai substituir a exportação anterior. Então, se eu exporto uma vez uma foto para uma pasta e depois exporto uma segunda vez a mesma foto para a mesma pasta, essa segunda exportação vai substituir a primeira. Normalmente aqui eu deixo em adicionar sufixo. E aqui embaixo ele só simula para mim como isso vai ficar. E a próxima opção que eu tenho, a próxima ferramenta, é nomenclatura. Aqui a gente consegue renomear os arquivos da maneira que a gente quiser, basicamente com qualquer metadado desse arquivo. Para isso, a única coisa que a gente precisa é clicar nesses 3 pontinhos à direita do formato do nome, e mais uma vez a janela com os tokens aparece, e eu consigo utilizar qualquer metadado. Por padrão, a gente tem o nome do arquivo,
mas a gente poderia, por exemplo, usar um contador de dígitos e eu vou arrastar esse token lá para cima e eu tenho agora um nome da imagem, um contador de dígitos. Eu quero inverter essa ordem, eu quero o nome da imagem depois do contador de dígito e eu tenho exatamente isso. Vou colocar meu cursor entre os dois tokens e digitar o underline para ficar mais fácil a leitura. E eu quero um contador de dígitos aqui, não apenas com um dígito, mas com 3 dígitos, por exemplo. Então, eu terei esse nome de arquivo no momento da exportação e eu usei o contador de dígito porque é o mais natural da gente usar, mas a gente pode usar qualquer um desses metadados. Veja que basicamente todos os metadados estão disponíveis aqui para eu usar no nome do arquivo. Então, se eu quiser que o meu nome de arquivo seja esse, basta clicar em OK e eu tenho exatamente isso. O Capture One simula aqui embaixo, nessa área de amostra, como o nome do arquivo vai ficar 001 underline e o nome original do meu arquivo. Então a gente percebe que as possibilidades de personalização são infinitas. A gente consegue usar qualquer metadado tanto no nome da pasta para onde eu vou exportar a foto, quanto no nome do arquivo. Depois, então, a gente tem a ferramenta de formato e tamanho, e é claro que aqui onde a gente vai fazer as nossas configurações mais importantes, né, onde a gente define o formato do arquivo e a resolução. E a primeira opção é justamente isso, formato do arquivo. E como eu decidi que essa exportação seria uma exportação para um arquivo que seria visto em tela, eu vou usar JPEG. Por padrão, JPEG é 8 bits. Veja que se eu tivesse escolhido TIFF, por exemplo, eu teria a opção de 8 ou 16 bits. Então aqui a gente define a profundidade de cor. JPEG por padrão é 8 bits. Logo embaixo a gente tem o slider de qualidade, onde a gente define o nível de compressão desse arquivo. Maior qualidade significa uma menor compressão, mas também significa um tamanho de arquivo exportado maior. Então, como esse arquivo vai ser visto em tela, eu vou colocar aqui 80 de qualidade, porque a gente já vai ter uma diminuição significativa do peso do arquivo, sem uma perda de qualidade visível e importante. O perfil de cor, como a gente está trabalhando com a visualização em tela, eu vou utilizar sRGB, mas veja que eu posso escolher, se clicar em mostrar tudo, eu posso escolher qualquer perfil de cor dessa lista enorme que a gente tem aqui. Não é o caso, eu quero sRGB, então eu vou lá para baixo, escolher a opção apenas de mostrar recomendado e ele vai me mostrar aqui o sRGB e é isso que eu vou utilizar. Resolução para visualização em tela, 72 pixels por polegada. E o tamanho desse arquivo a gente já definiu lá no início. Ele vai ter a borda longa, a aresta maior, o lado maior, 1080 pixels. Então eu mudo a unidade de medida para pixel e escrevo aqui 1080. Então a minha receita está configurada para aquilo que eu defini inicialmente. Vamos abrir aqui a receita de exportação. Eu defini que esse arquivo teria 1080 pixels para visualização em tela. E é isso que eu configurei aqui em formato e tamanho. Logo embaixo ele me pergunta o que fazer depois de exportar, né? Eu posso, por exemplo, querer abrir com o Photoshop. Não é isso que eu quero, então aqui eu vou deixar em nenhum, porque eu só quero exportar a foto, não quero abrir a imagem depois de exportado. Depois de formato de arquivo, a gente tem a opção de ajustes. E aqui eu posso escolher se eu vou manter o corte da imagem, ou seja, se o arquivo exportado vai ter o mesmo crop que eu fiz durante a minha edição na interface do programa, e normalmente é isso que a gente quer, ou então se eu vou ignorar o corte da imagem, por exemplo, no caso de eu estar enviando essa foto para ser editada por uma outra pessoa, então eu posso mandar sem o crop, para que lá no momento da manipulação, da edição, do trabalho com a foto no Photoshop, essa foto então seja cortada. E aqui, logo abaixo, eu tenho nitidez de saída, e a nitidez de saída é um ajuste bastante importante, porque a nitidez de saída, ela compensa os níveis de nitidez para o tamanho da exportação. Então,
para a gente ter um resultado melhor em termos de nitidez, é importante pensar nessa nitidez de saída. E aqui eu tenho a opção de não usar nenhuma nitidez de saída, nitidez para a tela, para impressão ou desativar tudo. Obviamente, sem nitidez de saída, a gente não está aplicando a nitidez de saída. Se eu escolher a opção desativar tudo, eu estou desativando inclusive a nitidez de entrada, aquela nitidez que eu apliquei no momento da edição lá na interface do Capture One. E isso também, eventualmente, pode ser interessante se você vai manipular esse arquivo posteriormente, se essa foto vai para o Photoshop para ser manipulada. E aí a nitidez de saída vai ser aplicada no Photoshop. Não é o nosso caso, então eu quero aplicar a nitidez de saída e no nosso caso específico aqui é a nitidez de saída para a tela. E agora aparecem os sliders de ajuste de nitidez e eu posso aqui ajustar de qualquer maneira que me interesse. Por exemplo, eu vou aumentar bastante aqui para a gente ver e tá aqui aquilo que eu falei no início. A gente consegue ver a simulação do resultado da nossa exportação claramente aqui na janela de exportação. Sobre nitidez de saída, isso daria um novo vídeo, mas o que eu tenho para falar é que é uma etapa bastante importante e precisa ser experimentada. A gente precisa exportar as fotos e olhar para essas fotos para ver qual é o nível de nitidez de saída que a gente vai aplicar nas nossas imagens, nas diferentes saídas, para os diferentes destinos. Eu vou deixar aqui em 80 de quantidade, exatamente como a gente tem por padrão aqui no Capture One, porque me parece um valor bastante interessante, assim como o raio 0,6 e o limite 0. O limite seria a máscara ou o threshold para essa nitidez. Eu não vou alterar, porque isso aqui já é um outro assunto. O importante é a gente lembrar que é sim muito importante pensar na nitidez de saída. Por fim, eu tenho a possibilidade de aplicar uma marca d'água, e essa marca d'água pode ser uma marca d'água de texto ou de imagem. E se eu escolher, por exemplo, uma marca d'água de texto, basta digitar o texto e a gente tem, vou escrever aqui meu nome, e a gente tem a simulação dessa marca d'água. Veja a escala, a posição horizontal, a posição vertical. Eu poderia colocar essa marca d'água da maneira que eu quisesse, com a fonte que eu quiser. Enfim, a marca d'água pode ser configurada aqui. Não é isso que eu quero fazer nesse momento. Eu vou desabilitar a marca d'água. Depois disso, eu tenho a possibilidade de escolher quais metadados serão exportados, assim como pode definir qual tipo de palavra-chave será exportada junto com a foto. Por fim, eu tenho um resumo de tudo que eu estou fazendo aqui nessas fotos, me mostrando o nome da receita, o nome do arquivo, o tamanho que essas fotos terão, a dimensão em relação ao original. Então essa foto tem 20% do tamanho da original, o perfil de cor que eu estou utilizando, a qualidade do JPEG e o tamanho final estimado para essas fotos. Então, toda a janela de exportação configurada, a receita de exportação definida, a gente vai clicar em exportar 3 imagens e as 3 imagens então são exportadas. Vamos ver aqui o resultado disso. Vou minimizar o Capture One e a gente tem então uma pastinha com as 3 fotos exportadas. Eu vou pegar essa imagem, ela tem exatamente aquela configuração que a gente definiu. Vamos ver aqui se exportou bem certinho. Obter informações, e é exatamente isso que a gente vê aqui. É um JPEG com 1080 por 720 pixels. Então é isso, pessoal. Essa foi a configuração das ferramentas e da janela de exportação do Capture One. E se esse vídeo foi interessante, se você conseguiu tirar alguma dica, aprendeu alguma coisa nova com esse conteúdo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir o canal. Isso é muito importante para a gente, isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e recomende esse vídeo para outras pessoas que também podem tirar proveito desse material. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.